gente linda! Oi! Mais uma quinta-feira! Graças a Deus! Mais uma quinta-feira! Estamos aqui hoje com a nossa convidada maravilhosa. Ela é psicopedagoga, o nome dela é Karina Pena. Oi, pessoal, tudo bom? Que bom, que legal. Eu vi que a Karina estava acompanhando as nossas postagens lá. Isso. Daí um dia ela fez um comentário num dos vídeos. Eu falei, gente, comentei com a pastora Nádia, a gente precisa convidar ela, porque nesse tempo de pandemia, os pais ficam loucos em casa com os filhos, Com certeza. precisando de ajuda, de dicas, assim, vindo de uma pessoa que é profissional da área, vai ajudar demais as Demais, mães, né? nossa, que a gente antes de começar aqui, a gente teve uma conversa aqui, foi maravilhoso, gente. Olha, aprendemos um monte de coisa aqui com ela e queremos participar, vocês também, Verdade. né? Que bom, espero poder ajudar todo mundo. Vai ajudar muito, viu, gente? Fica ligadinho aí, tá bom? Fica ligadinho que vocês vão ver. Nossa, essa palestra que vai ser colocada aqui pra gente vai ser maravilhosa. Maravilhosa. Amém. Então, posso fazer a primeira pergunta? Você quer lá. se apresentar, Cá, primeiro? Pode ser, sou Karina Pena, sou mãe do João Vitor, da Letícia, casada há 24 anos Que legal. com Gilberto Pena. E além disso, sou profissional na área de saúde e educação, que é a psicopedagogia, né? Antes disso, já tinha a graduação de pedagoga. Então, a psicopedagogia veio assim para complementar algumas coisas e é um assunto assim apaixonante. Eu amo demais, assim. Então, Legal. espero poder ajudar todo mundo e vai vamos lá. ajudar, viu? Vai ajudar bastante, Karina, com certeza, Vamos lá. né? Então, Cá, aproveitando que você comentou, né, que você era pedagoga, aí agora psicopedagoga, qual que é o papel do psicopedagogo? Porque muitas pessoas pensam que é meio que um psicólogo, né, misturado com pedagogia. É isso mesmo? Qual que é o papel do psicopedagogo? Olha, o psicopedagogo é um profissional que veio para, vamos dizer assim, aliar, né, essa parte da pedagogia, que é a parte da aprendizagem, com a parte emocional, que é a psicologia. Mas não é só isso, na verdade. A psicopedagogia, ela é oriunda de várias áreas, né? Então, tem a psiquiatria, enfim, todas essas áreas de humanas, a gente tira assuntos e coisas para agregar na psicopedagogia, entendeu? E a psicopedagogia é uma ciência que vai ajudar, é como se fosse assim um investigador, né, da aprendizagem. Então, não é certo falar que é uma terapia psicológica, porque não é isso, mas a gente sabe hoje que muitas crianças que têm dificuldades de aprendizagem ou que têm os transtornos de aprendizagem têm problemas emocionais. Aproveitando, Cá, porque acho que até uma das coisas que você comentou, qual que é a diferença, então, da dificuldade de aprendizagem e do transtorno de aprendizagem? Como identificar isso? Tá. A dificuldade de aprendizagem, a gente pode dizer que é algo que pode ser passageiro, né? E ele deve ser passageiro. Então, assim, crianças que estão passando, às vezes, um trauma, agora nessa questão da pandemia, né? Então, tem um problema realmente acontecendo e aí acaba abalando o emocional dessa criança, a autoestima. Então, a dificuldade é oriunda dessa parte emocional, principalmente, mas se tratado da forma correta e a tempo, ela é passageira. Já o transtorno de aprendizagem é um pouquinho mais complicado. Ela é oriunda da parte orgânica da criança. Então, é um cérebro que funciona de forma diferente, entendeu? Então, a criança ou adulto que tem o transtorno precisa de um acompanhamento por muito mais tempo, né, de terapeutas em geral, não só do psicopedagogo, mas muitas vezes de um neuropsiquiatra ou de um psiquiatra, né, infantil. Certo. E também um fonoaudiólogo, enfim. São várias, é multidisciplinar, vamos dizer assim, esse tratamento, né? Certo.
Ótimo. E as famílias estão agora inteiras, praticamente, né, em casa, muito tempo em casa com os filhos. Verdade. Qual que é a importância da família agora, principalmente nesse momento, né, de todo mundo junto? Qual que é a importância da família de identificar uma criança que tem dificuldade de aprendizagem ou uma criança que tem um transtorno? Porque tem crianças que demoram muito a falar ou são mais isoladas. Qual a importância que a família tem para identificar uma criança que tem esse transtorno ou uma dificuldade de aprendizagem? No modo geral, qual que é a importância da família na vida dessa criança? Bom, a família é tudo, né? É o centro, é da onde a criança nasce, é onde a criança aprende. Todas as aprendizagens informais, que é o que a gente chama. Formal é quando é da escola, informal é quando é essa aprendizagem de casa. Então a criança aprende a falar em casa, a comer em casa. Verdade. Não é? Então tudo que a gente ensina para os nossos filhos é considerado uma aprendizagem informal. Então isso é extremamente importante, porque a mãe, o pai que está ali no dia a dia junto com a criança pode entender ou pode de repente perceber que algo está errado. E aí sim, vamos atrás do que está acontecendo, vai consultar um especialista na área, não só um psicopedagogo, mas um neurologista, um psiquiatra, para entender o porquê dessas dificuldades, né? Muitas vezes, como eu falei anteriormente, é uma dificuldade passageira, mas se realmente vier um diagnóstico que é um transtorno, então aí começa-se uma nova etapa na vida da criança, né? De novas aprendizagens e de um tratamento aí que pode surtir muito efeito se a família estiver atenta e realmente comprometida com esse tratamento, né? Então eu costumo dizer que a família, a escola e o terapeuta é um tripé muito importante na vida da criança. Então, se os três estão em acordo de como vai proceder esse tratamento, tudo pode dar muito certo. Mas se uma dessas pontas do tripé não fizer a sua parte, aí fica muito mais difícil para a criança. Né? Uma vez eu tô lembrando de um caso aqui de uma moça que o filho dela, ele tava já, não sei, grandinho, uns 2, 3 anos, e ele não falava. E a mãe sempre relatou, é normal, é que ele é tímido, ele é na dele, ele não gosta muito de contato com outras crianças. E as crianças sempre estavam juntas, ele reunidas no lugar, ele pegava um brinquedo e saía e ficava mais no canto. Ele não interagia com outras crianças. E as pessoas sempre falavam pra ela, olha, se fosse você, eu levava ele no médico, eu acho que ele precisa de um acompanhamento. E a mãe sempre relutando em levar esse filho com medo do diagnóstico. Enfim, depois de muito conversar com a mãe, ela levou ela num profissional e ele foi diagnosticado com autismo. Olha só, tá vendo? Né? Então, depois de um tempo, ele começou a fazer os tratamentos e tudo, o acompanhamento, né? E ele começou a interagir mais, a olhar mais no olho do outro, a brincar mais com outras crianças. Aí ele começou a desenvolver a fala, né? Então, muito importante. Até a Karina tinha comentado alguma coisa também de um pai e a mãe ter falado pro pai, né? Percebeu, mas o pai disse, não, é normal, não é assim. Muitas vezes nas famílias, infelizmente, acontece isso. Na verdade, um certo preconceito, vamos dizer assim, né? A mãe, que normalmente está mais tempo com a criança, ela consegue perceber, às vezes, um pouquinho mais rápido ou melhor do que o pai, porque às vezes o pai tenta o dia todo fora e muitas vezes na correria não percebe. A mãe tem um instinto, né? Uma coisa que na minha visão é dada por Deus. E a gente consegue sentir quando algo está errado, mesmo não aceitando, que foi o caso dessa sua conhecida, né? Às vezes a pessoa percebe, mas não aceita, né? Por quê? Porque é difícil você idealizar um filho que quando vem, né, com todo o amor. Muito triste pra mim, né? Muito triste. Então é assim, como se fosse um luto, né? A pessoa ter um diagnóstico, por exemplo, de um autismo, né? Principalmente porque é uma coisa nova para aquela pessoa. Então ela não sabe como agir, como vai ser a vida dessa criança, como vai proceder. Então são várias questões ali que, né, fazem parte. E o pai, nesse convívio, é uma coisa super importante. Porque o pai, se ele não acredita
na mãe, nessa sensibilidade materna, né? O tratamento fica muito difícil. É verdade, porque tem muito pai, vamos dizer assim, que é um pouco machista, né? E fala que tudo é besteira. É bobagem. Eu ouvi muito isso na minha infância. Exatamente. Aí eu vi. Procurando pelo em ovo, não existe isso. Isso Normal, não é, né? E mesmo que não seja nada, mas se a esposa, a mãe do seu filho, está falando que algo pode estar errado, que ela está sentindo, por que não vão os dois juntos investigar? Pelo bem comum, pelo bem comum da criança, pelo lar, para que fique tudo em harmonia. Então, se Deus quiser, não vai ser nada. Mas e se for? Olha, tem um tratamento, né? Tem profissionais capacitados para isso. Tem remédios, terapias. Quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo, melhor. O diagnóstico tardio, principalmente para o autismo, é muito complicado. Então, quanto mais cedo você tem o diagnóstico, que você pode começar as terapias, né, melhor vai ser o resultado para o futuro dessa criança, né? Para não ficar uma pessoa lá na frente, futuramente, talvez incapacitada. Então, o que a gente, como pais e profissionais, a gente tem que fazer? Ajudar essa criança o mais rápido possível, adquirir na vida dela independência, mas autonomia principalmente, para que ela consiga subsistir, né, na vida, consiga trabalhar, consiga coisas além do que ela poderia se não fizesse o tratamento. Olha aí, pais e mães que estão nos assistindo agora, mães, né? Porque como é um canal voltado para mulheres, mas você que tem o seu marido em casa e você percebe essa dificuldade em conversar, em aceitar, dele te ajudar num processo de, talvez, de aprendizagem, de acompanhamento com seu filho, conversa com seu marido, porque a Karina acabou de falar aqui que é muito importante os dois andarem juntos. O suporte do pai é muito importante nesse processo de cuidado com o filho, de acompanhamento do filho. Então, se você tem percebido alguma dificuldade no seu filho ou na sua filha, aí então é hora de vocês sentarem como pais e mães e conversarem a respeito, porque isso pode fazer toda a diferença lá no futuro. Com certeza, com certeza. É muito importante estar andando junto com o mesmo pensamento, né? Porque a Bíblia não diz que após o casamento os dois se tornam uma só carne. Então o pensamento tem que ser o mesmo. Verdade. Né? Verdade. E essa questão de andar junto mesmo, né? Verdade. E tem aquele caso também, né, Ká? Por exemplo, às vezes foca muito na criança, que a criança tem talvez tenha um transtorno, uma dificuldade de aprendizagem, mas muitas vezes a dificuldade emocional pode estar nos pais. Então, os pais podem trazer esse tipo de transtorno ou de, sei lá, não sei como falar, dificuldade para os filhos, né? Então, o ambiente da casa, da criança, o emocional dos pais pode despertar algum transtorno na criança? Pode, infelizmente pode. É percebido e estudado sobre isso, que o ambiente, né, onde a criança convive, o ambiente onde ela vive o seu dia a dia, que é o social dela, se está desestabilizado, se tem problemas emocionais, se tem problemas ali mal resolvidos, isso com certeza vai interferir nesse desenvolvimento, que pode acarretar, sim, um transtorno, né? Então existem transtornos, por exemplo, como o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que são crianças extremamente desafiadoras, teimosas, que são assim absurdamente difíceis de conviver e de controlar. É sabido que esse transtorno muitas vezes é passado para a criança por conta do ambiente. Pessoas hostis, pessoas que não conversam, um ambiente tóxico, vamos dizer assim, né, de forma geral, e acaba intoxicando, vamos dizer, entre aspas, essa criança. Entendeu? Verdade mesmo. Importantíssimo. Sim, sim. Aí é interessante que a Adriana estava perguntando sobre o elo, né, entre a família e a escola. Eu queria que você comentasse alguma coisa, assim, que você tem que falar pra gente, sobre a importância da escola estar ao par do que a criança está sofrendo, entendeu? Do problema da criança, entendeu? Sim. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho a importância. Sim. É de total importância que esse tripé que eu falei, família, escola e terapeuta ou
família, escola e médico, no caso, né? Muitas vezes primeiro os pais procuram um médico para saber desse diagnóstico. É super importante que a escola esteja junto nesse processo, esteja junto. Então, se o terapeuta ou o médico manda, por exemplo, uma carta de recomendação para a escola, de fazer trabalhos diferenciados, de fazer provas diferenciadas, né? E a escola não acata isso, ou a escola não tenta entender, incluir a criança, né? Porque a inclusão, ela vai além de você só deixar a criança ali fazer o que ela quer. Não, você tem que incluir de forma verdadeira. Então, o que é incluir? É fazer com que a criança consiga trabalhar naquilo que ela pode, né? E muitas escolas não fazem isso. Então, dá, por exemplo, conteúdo igual para todo mundo. Só que as pessoas não são todas iguais. Verdade. Nós somos diferentes. E a questão da aprendizagem, que é uma coisa muito importante falar, cada um aprende de uma forma. Tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais escrevendo, lendo e de outras formas também. Então, as crianças que têm, às vezes, alguma dificuldade, por quê? Porque, às vezes, a escola tem uma metodologia que não combina com a aprendizagem daquela criança. É verdade. Né? Ou a professora, às vezes, não consegue passar de uma forma que a criança consegue Aí o que aprender. acontece? Os pais vão, quando a criança não consegue aprender por conta disso, começa a xingar a criança. Você é um burro, você não sabe de nada, você não sei o quê. E acaba jogando toda a culpa em cima da criança, que na verdade só não soube identificar o porquê que ela não estava conseguindo. Porque às vezes a criança não aprende a ouvir, assim, vendo, aliás, ouvindo o que a professora está falando, mas sim visualizando. Se a pessoa vai fazer alguma coisa aqui demonstrativa, né? Isso, a criança aprende. Eu sou assim, gente. Não sou criança, mas pra mim tem que ser assim. Né? Mas adulto ou criança, caramba, nós temos maneiras diferentes de aprender, né? E a gente sabe que a criança aprende muitas coisas brincando. Então o professor pode pegar aquele conteúdo que ele dá para todo mundo e de repente fazer um jogo matemático ou fazer algo que desperte a atenção da criança, fazendo charadas, alguma coisa diferenciada para que, porque assim, a aprendizagem, a gente só aprende aquilo que tem sentido pra gente. Tem muitos teóricos que falam isso, né? Tudo que a gente aprende é porque fez em algum momento sentido. Não adianta a professora me passar ali um monte de coisas que às vezes pra mim não tem sentido nenhum, por exemplo, fração. Tem criança que morre de medo de matemática e não aprende. Mas se a professora trouxer, por exemplo, uma pizza na sala e dividir essa pizza, sabe? Uma forma lúdica de ensinar matemática. Isso pode, ter uma diferença imensa na vida dessa criança. É verdade. Eu lembro uma época, Karina, que a minha filha estava na faculdade e ela veio falando que tinha algo novo na faculdade, bem no começo, assim. Foi o que acontece? Ela falou assim, toda matéria o professor dá cantando. Faz música da matéria. Que legal. Aí acabava, entendeu? Nossa, sei tudo. Memorizou a música, memorizou. E aprendeu o conteúdo. Gente, olha que lindo isso. Isso é um professor, pra mim, nota 10. Nossa, porque é uma pessoa que tá fazendo o possível e até o impossível às vezes, né? Pra poder passar aquele atenção, conteúdo, né? Sim. Passar o conteúdo e pra que o aluno dele aprenda. Isso é muito importante falar, muito importante. Eu tive uma fase, até contando uma experiência pessoal com a minha filha, que ela tinha muita dificuldade de se concentrar na hora de prova. Falava em prova, ela ficava desesperada. É o famoso branco, Isso, deu branco. Isso. Daí a gente mudamos de bairro, fomos procurar uma escola e essa escola que a gente procurou, nunca tinha acontecido isso, ela foi fazer uma entrevista com uma psicopedagoga, né? E a psicopedagoga falou assim, olha, eu vou fazer um teste com você, vou te dar algumas coisas aqui, algumas perguntas e você responde. Daí ela sentou lá, ai mãe, socorro. Eu falei, calma filha, fica calma, vai lá e vê o que é, né? Nervosa. Ela ficou desesperada. Aí chegou em pergunta de português, ela respondeu, chegou em pergunta do estudo que ela respondeu. E teve muitas coisas que ela sabia o que estava dizendo ali, mas ela não conseguia responder. E a psicopedagoga identificou que ela não conseguia responder, não porque ela não sabia. Ela sabia, mas ela ficava tão nervosa por conta da ansiedade que ela não conseguia responder. Então a escola falou, olha,
eu peço que você procure um profissional que ajude, que trabalhe nessa ansiedade. Aqui na escola nós também vamos trabalhar essa ansiedade nela. Quando for no meio do ano, a gente vai ver como que a Fernanda está. Que legal. Aí procurei uma psicóloga, ela começou a trabalhar com a psicóloga, a escola fazendo um trabalho, a professora me dando todo o feedback. Eu ia nas reuniões, a professora falava, olha, eu estou dando mais autonomia para ela, porque eu vejo que ela é insegura, então eu uso ela como exemplo na sala, eu falo, olha como ela é caprichosa. Então, isso ajudou o desenvolvimento dela. Né? Autoestima. Então, olha a importância da escola, que é justamente o que a Karina tá falando aqui, a importância da escola, com os pais, né? Essa parceria, né? Que é muito importante. Exatamente, porque tem coisa que a gente não consegue ver, a gente tá em casa, mas na escola não dá pra saber como que é, né? Sim, às vezes o professor, até uma coisa assim interessante, né? Muitas vezes os pais, porque hoje em dia os pais trabalham muito para poder dar uma vida confortável para os seus filhos e tal, e até as mães, né? Porque antigamente as mães ficavam em casa e os pais trabalhavam, e hoje não é mais assim, né? E por conta dessa questão do tempo, muitas crianças acabaram não sendo diagnosticadas com alguma dificuldade que tinha na escola. E o que acontece? Olha o papel importante aí da escola. Se a escola consegue perceber essa dificuldade, né, o que está acontecendo, o que a escola vai fazer? Chamar o pai e a mãe dessa criança para poder tentar resolver isso. Isso é uma escola parceira que aconteceu com a sua filha. Foi uma escola parceira que né, olha, percebeu e vamos trabalhar juntos. Isso é muito importante, porque a partir disso, com certeza a criança vai deslanchar. Porque faz parte do convívio em sociedade, né? Sim. Porque a criança ele tá aprendendo, tá lidando com várias pessoas e você vai carregar isso pro resto da vida. Então se você não aprende ali, se a criança não é ensinada ali naquele começo, ela vai levar talvez essa dificuldade de se relacionar, pro resto da vida. Sim. Então quando tratado no começo, fica muito mais fácil, né? Sim. Depois. Com certeza. Agora a gente vai falar algo sobre o que está acontecendo hoje no nosso tempo, né? Então nessa época de pandemia, muitos pais têm relatado mudança de humor entre filhos, né, pais, na família, né? Sim. Tem acontecido isso. E tem encontrando agora muita dificuldade na aprendizagem. E o que você pode trazer para nós? Você tem alguma dica, recomendação para dar para o nosso público aqui? Para mim também vai ser muito interessante, né? Eu gostaria muito de receber essa informação sua. Olha, não só dica de aprendizagem, que eu acho que o mais importante é a dica de saúde mental. Nossa, verdade. O que nós estamos passando hoje, nessa pandemia, eu acho que nunca ninguém passou na vida, né? Você ser obrigado a não fazer, aliás, deixar de fazer tudo aquilo que você fazia antes, que você gostava ou não, mas de repente você teve que parar com tudo, né? E principalmente no caso das crianças, não convivendo mais com os amigos, com os professores, deixando toda essa parte social, né, para trás. Então isso trouxe realmente muitas questões emocionais, né? Então investir nessa saúde emocional da criança, mental na criança, é muito importante. Então ter uma saúde mental saudável. E como que a gente faz isso? Olha, tem várias dicas, mas uma dica muito importante é conversar. Conversar muito com essa criança, deixando ela a par, assim, as crianças pequenas, até uns 6 anos, elas ainda funcionam muito na questão da fantasia, né? Então, como no começo, quando estava falando muito de pandemia, do Covid, então as crianças começaram a ficar apavoradas. Olha, todo mundo vai morrer, meus pais vão morrer. Começa a chover morte, né? Exatamente. Então, isso trouxe muito medo para as crianças, né? Essa conversa toda e tudo que aconteceu, o contexto de como aconteceu essa pandemia, né? Então, o que a gente recomenda? Conversar sobre o assunto, deixar com que a criança fale dos seus medos, fale daquilo, dos sentimentos, das emoções que ela está passando naquele momento, né? O pai e a mãe sendo sincero e às vezes até colocando também os seus medos para a criança, porque a criança vai entender, né? Porém, né, aqui é um canal de cristãos, certo? Então o que a gente acredita? Que acima de tudo,
Deus está no controle, né? É verdade. Amém. E os nossos filhos precisam entender isso, que apesar de tudo, Deus está no controle. Amém. Mas falando de forma assim profissional, a gente percebe realmente que esse impacto, né, da pandemia foi bastante grande, né? Trouxe muita ansiedade, muita angústia. Então assim, o que a gente podia fazer para melhorar isso com as crianças, principalmente? Tendo uma rotina, isso é muito, muito, muito importante. Nossa, nem fala, né? Rotina. Nem fala. Hoje, a maioria das crianças estão dormindo tarde, jantando tarde, acordando tarde, né? Estuda a hora que quer, celular altas 24 horas, né? só fazendo TikTok, não é? É verdade. E o que a gente precisa fazer? Não limitar, não é tolher a criança, não é isso, mas deixar, né, cada coisa tem a sua hora de fazer. Então tem a hora de dormir, tem a hora de comer, tem a hora de brincar, a família, né? Tem hora para tudo. O tempo, o dia todo tem a hora certa para cada coisa. Então a gente precisa tentar. Eu sei que é difícil, eu tô falando assim, a teoria, né, gente? Porque eu também sou mãe, eu sei que não é fácil. Fazer Porque eu também tô você tá dentro de passando casa que você vê. por isso, né? Verdade. Mas assim, o máximo que der para você continuar na rotina da criança, como era antes da pandemia, melhor. Então se a criança estuda de manhã, acorda no horário, né? Vamos tomar café, se quiser colocar de repente um uniforme só para se sentir num ambiente diferente, ajuda muito a continuar essa rotina. Hora do lanche, vamos tomar o lanche, sabe? E fazer deste dia uma rotina, porque senão a gente troca o dia pela noite. E o nosso relógio biológico vira uma bagunça, né? Muita gente... A cabeça vai junto, né? Com o relógio, né? Sim, aí vem a ansiedade, aí você come demais na hora errada, enfim, vira uma bagunça. E a gente sabe que criança precisa de rotina. É saudável para a criança ter rotina, é muito importante. Porque tem muito pai que tem medo de falar não, né? Desliga o celular, não, agora não dá. Né? Vai dormir no horário. Tem muito pai que tem medo de falar isso para criança. E criança precisa de ser delegada, vamos dizer assim, precisa de ter as suas obrigações, é muito importante. Muito importante. Então, outras coisas que a gente podia fazer com as crianças em casa, né? Nessas horas da brincadeira aí que a gente vai estar na rotina, então vai ter a hora da brincadeira, ou a hora da família, ou a hora de ter horário livre. O que os pais podiam fazer? Estreitar os laços com seus filhos. Que interessante. Aproveitar para brincar, de fazer um jogo, sabe? Não tem espaço na casa? Faz na sala. Brinca de cabra cega na sala, brinca de esconde-esconde no meio da casa. Isso é muito importante. E são lembranças que a criança leva pro resto da vida. É verdade. Porque ela vai lembrar lá na frente da pandemia, mas ela também vai lembrar de coisas boas que aconteceram na pandemia, né? Então a gente tem que fazer o máximo para que as lembranças desse tempo tão ruim que está acontecendo sejam boas, sejam positivas, né? E outra coisa bacana é tentar não deixar com que a criança continue com seus amigos, talvez não assim fisicamente ainda, né? Mas fazendo videochamadas com as amigas, né? Fazendo jogos interativos, que hoje você tem os jogos online, né? Dá para você jogar. Então, assim, tentar fazer com que a criança se sinta no ambiente da casa dela o mais à vontade e o mais feliz possível. Isso ajuda muito a criança. Legal, muito bom. Aí, gostei. Muito bom, né, gente? Né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar fora das perguntas que você acha importante falar para essas pessoas de casa? Tem alguma indicação? Olha, um filme que eles possam assistir em família? Sim. Tem alguns filmes assim maravilhosos, mas eu destaco 2 que assim mudaram a minha percepção, né? Assim, como profissional primeiro. E dentro desses filmes fala muito sobre a inclusão, de como pessoas com dificuldades se superaram. Então, 2 filmes que eu amo, Como Estrelas na Terra, que é um filme indiano, acho que de 2007, se eu não me engano,
é maravilhoso, é sobre uma criança disléxica, né, que tem dislexia. E o outro é mais recente, que é O Milagre na Tela 7, que tá na Netflix, acho que também até tem no YouTube, se eu não me engano. São filmes maravilhosos para ver em família, são filmes que resgatam coisas muito boas, o amor, a empatia, a inclusão, coisas boas, né? Porque já tem tanta notícia ruim, não é? Verdade. Que a gente precisa, inclusive, limitar isso para as crianças, né? Noticiários. Então vamos fazer coisa boa, vamos trazer notícia boa, né? Coisas que tragam esperança, né? E esses filmes, assim, acredito que não é só pra você assistir, por exemplo, você sabe que você tem uma criança que tem um transtorno, uma dificuldade. Você também que tem uma criança que não tem nenhum transtorno, nenhuma dificuldade, é bom você assistir com ela pra ela aprender como lidar com o próximo. Sim, né? a empatia, né? Se a criança um dia, né, encontrar uma criança com outro dificuldade, já sabe como lidar, muito bom. Verdade. Muito boa dica. Eu vou até deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os nomes desses filmes também. Vou deixar o seu contato aqui pro pessoal olhar. Ótimo. A sua página, pra eles darem uma fuçada lá, ver umas dicas suas. Se teu filho tá com dificuldade com a aprendizagem, né? Se alguém precisar de alguma dica, pode me procurar, eu posso estar respondendo na internet mesmo, porque agora ainda estamos nesse isolamento, né? Sim. Então não tem como, muitas vezes, a gente atender a criança pessoalmente, mas conseguimos dar atendimento online, né? Ou alguma orientação para os pais. Pode me procurar que eu estou à disposição. Ótimo, muito bom. Assim, tem 2 aplicativos que eu também gostaria de que você Ótimo, deixasse perfeito. na descrição, que é o PIC e o Edu. O PIC, ele foi feito por neurocientistas americanos. Então são atividades que a criança faz diariamente, são jogos, né, Que legal. interativos muito bons, que trabalham toda a parte cognitiva da criança. É muito interessante, é muito legal. E o Edu é um aplicativo para crianças um pouco menores, que é feito pela ABD, Associação Brasileira de Dislexia, né? Então, mesmo que uma criança não seja disléxica, ela pode fazer esses jogos, mesmo que ela não tenha nenhum transtorno, ela pode participar desses jogos, porque fica como se fosse assim uma prevenção, sabe? Sim. Porque vai ajudar, vai estar sempre trabalhando o cognitivo dela, o pensamento, a memória e toda essa parte que a gente sabe que é necessária, né? Nossa, que legal. Para a aprendizagem. Que dica boa. Tá bom? Legal, ótimo. Espero ter ajudado. muito. Com certeza. Muito, Nossa, nós queremos agradecer até a sua participação, né, essa contribuição aí pro canal. Obrigada. Vai ser de grande valia. Tenho certeza que vai ajudar e abençoar a vida de muitas mães, muitas famílias. Amém. Né? Procure uma ajuda de um profissional. Não fica colocando a culpa no seu filho ou se culpando. Procure ajuda, né? Tenta fazer dessa situação que você está vivendo aí, tenta transformar isso numa coisa boa, né? Porque tem ajuda, tem jeito. O seu filho não é uma coisa ruim, né? Não é nada não é um castigo de Deus, não pensa isso. Verdade. O seu filho é uma bênção de Deus. E tem tratamento, tem ajuda sim, então busque ajuda. Olhe pro seu filho com amor, porque ele é um presente de Deus pra sua vida. Amém. Viu? E a Karina tá aqui hoje pra nos dizer isso. Que Verdade. tem jeito sim. Tem jeito. Tem pessoas que querem te ajudar e que vão te ajudar. É Tá verdade. bom? Só procurar, né, nossa profissional aqui, certo? Obrigada, gente. Pastor, eu gostaria de fazer uma oração. Ótimo, perfeito. Vamos orar, agradecer. Amém. Quero agradecer a Deus por tudo, pela presença dele, né, pelo nosso Deus Todo-Poderoso, pela sua presença aí do outro lado, pelo tempo que você deixou para poder ouvir, né, essa mensagem tão maravilhosa de aprendizado, que ajudou tanto, né, contribuiu tanto conosco, pela nossa família. Vamos orar, eu gostaria de agradecer a Deus por tudo, amém? Então feche seus olhos aí do outro lado. Senhor Deus, eu venho te agradecer, Deus, querido Deus eterno, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pelos teus benefícios, pelas coisas tão boas, tão maravilhosas que o Senhor tem derramado sobre nossa família, sobre nossas vidas, Pai.
Senhor Deus, visita cada papai, a cada mamãe, a cada dificuldade, Senhor, que os papais têm passado aí do outro lado, Senhor. Abençoa, dá estratégia, Deus amado, dá recursos, Pai, que os papais que passam por essa situação difícil, Senhor Deus, possam encontrar conforto em Deus, possam encontrar ajuda, Senhor, dos profissionais. Meu Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, abençoa o papai, a mamãe e seus filhinhos, as famílias, Senhor Deus, e muito obrigada pela tua presença, obrigada por esse momento, por esse canal, pela vida da pastora Adri, pela sua família, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da Karina, do seu marido, dos seus filhos. Abençoa, Pai, muito obrigada por essa grande oportunidade, em nome de Jesus nós te agradecemos, Deus, muito obrigada. Um beijo da minha parte no teu coração. Amém. Um beijo, viu? Um beijo e até a próxima quinta. Até a próxima quinta-feira. Vamos ver que assunto nós vamos falar, mas É eu creio que vai verdade. ser bênção de Deus. Clica aí, dá Tá o bom. joinha, bate o sininho. E segue a Karina nas redes sociais. E Vou segue deixar o a Instagram Karina. dela aqui embaixo pra vocês. É isso aí, gente. Tá? Tá Não bom? perde essa oportunidade, não. Um beijo. Beijo. Deus Tchau, abençoe. tchau. Boa noite. Tchau, tchau.